Esse módulo vamos falar a respeito de organização tática. A organização tática de um time, eu entendo da seguinte forma: para proporcionar o time se defender bem, atacar bem e jogar bem, né? Além disso, ela tem que propiciar também a facilidade para o jogador executar a sua função. O jogador tem que ter funções, mas que sejam dadas condições para ele fazer essas funções. E a organização tática vem a fazer isso. Outra coisa, a organização tática também tem que ter a preocupação com a ocupação dos espaços. Um time tem que ocupar bem os espaços do campo, todos os espaços, né, em determinados momentos, né, não ao mesmo tempo, porque aí isso não existe, né, ocupar todos os espaços do campo ao mesmo tempo, não existe. Tem situações e situações, né. Mas se ele não tiver organizado bem taticamente, vai ter situações que vai ter espaços que ele não vai ter jogador nem para jogar e nem para se defender, se ele não tiver organização de ocupação de espaço. Então, o time tem que ter organização para ocupar os espaços, né, em determinadas situações, ter organização para propiciar ao jogador proximidade para ele jogar, né, condições para ele jogar, ter organização para equilibrar o esforço do jogador, para não ter no time jogador que tem que fazer um esforço muito grande e outros quase nenhum, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Além do equilíbrio do time todo em si, né? Equilíbrio dos setores, do meio, do ataque e da defesa. Você não pode ter esse desequilíbrio, né? O time também tem que ter, você tem que analisar também o time, as fragilidades técnicas do seu time, as fragilidades táticas, as fragilidades emocionais e as fragilidades emocionais, fragilidade técnica, fragilidade tática, fragilidade física e fragilidade emocional. Tem que analisar esses pontos, né? Ver se você tem fragilidade num desses pontos, né? Quando você vai fazer seu time, armar seu time, você tem que ter isso em mente, para você saber depois os problemas que podem acontecer, você antecipar problemas que pode ter no futuro. Tem jogos que não dá problema nenhum e tem jogos que complicam de uma hora para outra por algum desses problemas, tá certo? Então, a respeito de ocupação de espaço, proximidade, tem algumas coisas. Um time, para ele ocupar bem os espaços, ele não pode ter muito jogador que joga solto, sem posicionamento definido. Se você tem a linha de defesa aqui, são 4 jogadores, sobra 6 jogadores aqui, né, para fazer o meio e o ataque, né, mais o meio e o ataque. Aí dentro desses 6 jogadores, você tem 3 jogadores sem posicionamento definido, vamos supor, né? Eles podem jogar livre, rodando o campo, indo, voltando para frente, para trás, né? Transversal, de todas as formas. Você ter 3 jogadores com posicionamento livre, você vai ter sérios problemas, porque
3 jogadores sem posicionamento definido. Posicionamento definido que eu digo é o posicionamento de lado que ele vai jogar, né? E qual a linha que ele vai jogar, né? A linha nem tanto, mas mais o lado. Porque pode acontecer o seguinte, de um determinado momento da partida, você tá esses 3 jogadores do mesmo lado do campo e não tem nenhum jogador do outro lado ou próximo. Você não tem como virar o jogo, e se você perder a bola também você está dando um espaço para o time adversário, né? Então, na minha opinião, para você ocupar bem os espaços, de 6 jogadores você pode ter no máximo 2 jogando solto, né? E 4 jogadores com lados definidos para jogar. Então, eu sempre dou o exemplo seguinte, eu faço esse tipo de coisa aqui, ó. 4 jogadores, esses 4 jogadores aqui. Esses 4 jogadores aqui. É um volante, 2 meias ou 2 atacantes, um atacante, um meia e um centroavante fixos que vão jogar nessa faixa aqui e o outro nessa faixa. Esse que não vai passar para lá e esse que não vai passar para cá. Esse daqui não vai ficar jogando aqui e nem aqui, ele vai ficar no meio aqui, porque ele é um jogador que vai cobrir os 2 lados. E o centroavante aqui também é fixo, mas ele vai sair de um lado, sai do outro, ou volta aqui, mas ele tem esse posicionamento aqui. Ele vem buscar o jogo por aqui, mas se retomou a bola, ele está nesse posicionamento, ou no posicionamento que ele achar melhor, mas é um jogador sempre aqui na frente. Então você vai ter essas 2 amplitudes aqui, essa e essa fixa. Você vai segurar o time aqui e vai se garantir aqui. Você vai ter lateralidade aqui para virar o jogo, além da lateralidade ser importante no sistema defensivo. Então, isso é um exemplo, uma noção. Você pode ter aqui um sistema de jogo. Você pode ter um sistema de jogo aqui que você tenha 4-2-3-1. 4-2-3-1. Aí esses 2 jogadores aqui com liberdade e esse aqui também com liberdade, né? Esses aqui não, no 4-2-3-1, um de um lado, outro de outro. Então, se você der liberdade para esses 3 jogadores aqui, para eles jogarem solto, pode acontecer que uma hora tá tudo assim, né? E você não vai você vai ficar desprevenido, ou vai jogar só de um lado, né? Ou por exemplo, que é mais difícil, é esses 2 jogadores estarem aqui, eles têm liberdade de jogar, e esse tá aqui, né? Então você fica um meio aberto, né? Então o ideal sempre é você ter um jogador desse lá fixo aqui, né? E esse outro aqui para subir de um lado e outro do outro. Não pode, às vezes esse aqui vai para cá e daí fica aqui, né? Então você ter a liberdade de um subir e o outro centralizar, né? Mas você tem que deixar um com um posicionamento definido, um deles com um posicionamento definido. Aliás, os 2, quando um sobe, o outro tem um posicionamento definido. Quando o outro sobe, o outro tem um posicionamento definido. Você nunca pode deixar o jogador à vontade. Outra coisa também, eu não aconselho, eu acho uma coisa importante, não aconselho ninguém a jogar de uma forma ou de outra, mas eu prefiro uma situação aqui no meio de campo. Por exemplo, no sistema 4-3-3, em qualquer sistema,
para mim tem que ter duas coisas. Tem que ter esse jogador fazendo esse corredor aqui, jogador fazendo esse corredor aqui, por um motivo muito simples. Primeiro, que ele vai pegar os jogadores por dentro aqui defensivamente e vai chegar ofensivamente. E segundo, porque ele é o elo entre esse setor aqui e esse meio aqui, e esse meio aqui, e esse atacante aqui. Se você tem esse jogador aqui, esse atacante aqui, você não tem esse jogador nos dois corredores, né? Eles são importantes ofensivamente e para a troca de passes. E você vai ter sempre proximidade dos dois lados do campo, entre os jogadores. Mudou o jogo para cá, você tem proximidade, porque aqui o lateral vai chegar também. Então você sempre tem 3 jogadores no setor da bola. Mudou para cá, você vai ter também esses 2 jogadores aqui. Eles fazem o elo entre as lateral e o meio, né? Porque você quer rodar a bola, você vai ter um posicionamento assim, né? Você vai ter sempre esse jogador, sempre ele é a ponta dos triângulos dentro de campo. Ele é sempre a ponta dos triângulos. Ele, em todo setor que ele tiver, ele vai ser a ponta do triângulo. Esse jogador faz esse corredor. Então, para ter a triangulação, você tem que ter esses 2 jogadores nesses corredores aqui. Isso, para mim, é essencial. Você não tendo esses jogadores aqui, fica muito difícil de troca de passes, de triangulação, e defensivamente também fica muito frágil. Esse jogador é importantíssimo aqui defensivamente, que ele faz uma sobra aqui na lateral e intercepta aqui. Daí quando ele intercepta aqui, o lateral ou o atacante que faz a sobra aqui. Então esse jogador, ele é muito importante no jogo. Para mim ele é essencial, esses 2 corredores aqui, ter 2 jogadores posicionados aqui. Então, no sistema 4-3-3 você já tem esse jogador definido, né? É um sistema 4-3-3 clássico, né? Não gosto do 4-3-3 com 2 volantes e esse jogador solto aqui fazendo a meia aqui, né? Nesse caso aqui eu prefiro, se você vai ter um jogador solto aqui, eu prefiro o losango, né? Que você vai ter esse losango aqui, né? Com esse jogador solto, você vai ter fazendo esses 2 corredores aqui e esse jogador solto aqui, né? E um atacante e um de lado. Mas nunca abrir mão desse jogador aqui, desse corredor aqui. Isso aqui, no futebol, taticamente, em termos de posicionamento, é o pulo do gato. E também as lateralidades. Você ter jogador nas 2 laterais. Isso é essencial para você ocupar o espaço, para você ter proximidade com os jogadores e para o sistema defensivo, porque você vai ter jogadores que vão pegar os jogadores adversários, vão marcar eles, vão pegar eles antes da bola chegar aqui na frente. Esse aqui vai pegar o lateral, esse aqui vai pegar o meia, esse aqui vai pegar o outro meia, esse aqui vai pegar o outro lateral. Então, são os quatro corredores. Aqui tem a linha, ele vira um 4-1-4-1, né, recuado, e adiantado ele é um 4-3-3, né, 4-3-3. Então, isso é uma coisa muito importante que todo técnico, todo professor deveria ter esses 2 jogadores nesses 2 corredores, também além dos 2 laterais, ter jogador aqui nos corredores por fora, sempre, para ocupar o espaço bem, para ter proximidades entre os jogadores.